Essa questão. Em raciocínio lógico, dadas duas proposições A e B, forma-se uma proposição composta. Vamos lá. Nós entendemos que quando nós falamos em proposição, nós estamos falando de, vamos lá, características de uma proposição. Vou fazer aqui várias bolinhas. Ela tem que ser afirmativa. Precisa afirmar alguma coisa. Ela precisa ter um verbo, né? Ter verbo. Ela precisa possuir um sentido aberto, um sentido fechado, certo? Não pode deixar coisas em aberto. Como assim um sentido fechado? Se eu te falar agora, ele foi campeão mundial. Isso é uma frase que não se caracteriza como uma de sentido fechado. Por quê? Quem foi campeão? Campeão do quê? Então, ela não pode ser considerada uma proposição lógica porque não tem esse sentido fechado. Ela deixa em aberto muitas informações. Fora aquilo que não pode, né? Vou colocar aqui um xizinho. Ó. Não podem interrogações, exclamações e imperativos. Então, tudo aquilo que for imperativo, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. Tudo aquilo que for imperativo, aqui, isto. Então, frases no imperativo também ficam de fora, né? Elas não são proposições lógicas, tá bem? Então, se liga nessas dicas para você identificar o que é uma proposição lógica ou não. Além, também esqueci, né? Não posso esquecer, uma das coisas mais importantes. Você pode atribuir a uma proposição lógica o valor de verdadeiro ou de falso, né? Então, ou verdadeiro ou falso. Os dois não é possível e também não existe uma terceira opção. Então, vamos lá. Em raciocínio lógico, dados duas proposições A e B, forma-se uma proposição composta por A e com B, acrescentando o conectivo ou. Então, vamos lá. Quando a gente fala de proposição composta, é que você possui mais de uma proposição. Ou seja, mais de uma oração, vamos dizer assim, em que ela é conectada, né? Dentro da mesma frase, você tem duas proposições ou mais, né? Existem compostos com mais, que tem um conectivo. E esses conectivos são palavras, né? São conexões, são conjunções e preposições que você pode colocar ali, que vão unir uma oração à outra, né? Como eu falei, parece muito língua portuguesa. Mas nesse caso, nós temos os principais, né? Tem uma questão que vai falar sobre isso, que é o i, o ou, o se então, o se somente se, e uma também chamada de ou. Né? Então vamos lá. Entre as duas, representadas por A ou B, denomina-se disjunção. É o nome desse tipo aí. Quando tem o ou como conectivo, a gente chama ela de disjunção. Nas proposições A e B. Então vamos lá. Considere. A altura de Abel é igual a 1,83. Vamos dar um pouquinho mais de zoom. Então, nossa proposição A é essa aí. A altura de Abel é 1,83 metros. E a proposição B é a massa de Abel é inferior a 70. Então, nós queremos fazer A ou B. Esse Vzinho aqui é o nosso conectivo ou, tá certo? Esse é o ou. Então, como fazer isso? A gente vai pegar a primeira proposição, a altura de Abel é igual a 1,83, ou a massa de Abel é inferior a 70 kg. E aí a gente vai procurar a alternativa que indica justamente isso daí, que é a letra D. Ó. A altura de Abel é igual a 1,83 metros, ou a massa de Abel é inferior a 70 kg. Eu sei, a questão ela é bem simples mesmo, mas eu estou utilizando essas questões que foram da OCP justamente para te mostrar e te revisar sobre essas questões, tá? Vou só aqui. Então, considere as proposições P. A P é essa daqui, ó. Está calor. E uma proposição Q, vou colocar aqui de azul, que diz assim, já é de manhã. Então, temos essas duas proposições aí. Assinale, então, a alternativa que traduz para a linguagem corrente a seguinte proposição, ó. P, esse símbolo aqui, ó, da setinha, é chamado de se, então. É chamado de condicional, que é a proposição que tem um conectivo que traz uma causa e uma consequência. Então, esse é o se, então. Esse outro símbolo aqui, ó, o do tiozinho, ele também pode ser escrito assim, dessa forma. Ele é o de negação. E negar uma afirmação é ou trazer o seu sentido para o negativo,
ou trocar o seu valor lógico, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que remontar essa frase aí, ó. Primeiro, a proposição P, ela tem que ficar igual, né? Então, ela vai ficar assim, está calor. Deixei em nada dela, vai continuar da mesma forma. Não tem nenhum tiozinho ali perto dela. Então, está calor, beleza? Como tem uma setinha, ela vai ter que ter um se então. Então, antes do está calor, a gente vai colocar um se, mostrando que está calor seria a causa, né? Se está calor, tá aqui minúsculo, se está calor, vírgula. Então, a gente vai colocar agora a negação de P. Se P já é de manhã, negar dizer que já é de manhã é você dizer que não é de manhã. Agora, tome cuidado. Dizer que o contrário de manhã é falar que é à tarde, não, pode ser à noite, pode ser de madrugada, pode ser de qualquer outro horário. Então, a maneira de negar já é de manhã é que não é de manhã, não é manhã, certo? Então, ó, se está calor, então não é manhã. Manhã ou de manhã pode ser também. Veja, eu fiz esse risco aqui antes de olhar as alternativas. Por quê? Porque talvez as alternativas se pareçam muito e você pode acabar se confundindo. Então, depois que você faz o seu rabiço, o seu rascunho, é que você vai para as alternativas. Vamos ver ó, qual se encaixa melhor. Se está calor, então não é de manhã. Aqui, ó, se está calor, então não é de manhã. Ó, é a única também que tem o conectivo se então. Belezinha? Mas vale o exercício para que você rabisque antes de marcar a sua alternativa. Tá certo? Vamos para a questão número 6. Diz assim, sentenças lógicas podem ser construídas com a utilização de conectivos lógicos. Os conectivos mais comuns são o não, que não é um conectivo, inclusive, né? Ele é como se fosse uma preposição, né? Ele mostra a negação daquele valor lógico. Né? O não ele pode ser expresso pelo tiozinho ou por essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha, e ela desce um pouquinho. O i, certo? O i, ele faz essa voltinha, certo? É um Vzinho para baixo, tá bom? Esse é o i. Ou já é um Vzinho normal. O de implicar, né, que é o condicional, ele é a setinha, né? O se então. E o se somente se é uma setinha dupla, tá? O se somente se ele dá uma bicondicional, é chamada de bicondicional também. Então, eu já fiz aí os desenhos, agora é só marcar a alternativa, né? Qual dessas alternativas tem esses desenhos? Então, começando logo ó, pelo não, as que tem o não é logo aqui, ó, B, C e E, mas vamos marcar logo aqui, ó, a letra C, ó, tá vendo? Ó, não, e, ou, se então e se somente se. Dadas as proposições P e Q, e sabendo que essa proposição composta aqui, ó, tem uma proposição aqui, ó, P, se então, ó, se P, então, não que, aquilo ali representa um não. Tá bem? É falsa. Olha só. É falso. Ou seja, o resultado dessa proposição composta aqui é falso. É correto, então, afirmar que necessariamente. Então, o que a gente pode afirmar sobre isso? Se o resultado dela é falsa, ó, quando nós temos o conectivo se então, para que haja um resultado falso, só existe um único caso, que é o que a gente apelida, né? A Vera Fischer é falsa. Tá bem? Então, o único caso em que o resultado do sim então é falso é quando acontece isso. Ó. Antes do sim então é verdadeiro e depois do sim então é falso, tá certo? Então, para que isso dê falso é o Vera Fischer. Nas outras ocasiões, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e falso, verdadeiro, também dá verdadeiro. Então, a única maneira de dar falso é quando há essa sequência daí, tá bem? Então, o que a gente pode implicar? É que essa proposição Pzinho aqui, ela é verdadeira, e o não que, né? O não que, tá certo? O não que é falso. O resultado seja falso, nós temos que ter verdadeiro, a setinha do sim então, e falso. Então, nós temos que o P é verdadeiro e que não que é falso. Então, se não que é falso, o que sem esse não, o que sem o não, sem esse conectivozinho aqui, o não, ele é verdadeiro. Então, só o quezinho assim, ele é verdadeiro, tá bem? Então, a gente pode concluir que ambas as proposições P e Q são verdadeiras, né? A letra B, ó. P e Q são verdadeiras. Eu acho que eu estava me equivocando antes desse probleminha agora com a internet, que já ia colocando ali como falsa, né? Mas veja, se ela está dizendo que é falso o não que, então quer dizer que se tirar esse negativo, nesse não, o que normalmente ele é verdadeiro, né? É como se eu dissesse assim, ó, vai chover se está calor. Se está calor, então vai chover. Na proposição aí tem um não. Então, a gente teria que fazer uma frase mais ou menos assim.
Se está calor, então não vai chover. Se ele está falando que está calor é verdadeiro e não choveu é falso, então quer dizer que chover é verdadeiro. Não sei se vocês conseguiram entender dessa forma. Então, ó, nas regras de proposição lógica, nós temos então essa ideia, tá? Para que o sim então fique falso, ele tem que acontecer esse Vera Fischer, né? Verdadeiro antes e falso depois, tá bom? Aí nas outras ele diz assim, ó, P é verdadeira e Q é falsa. P é verdadeira, mas Q não é falso. O que é falso é o não Q. P é falsa, já começa errado daí, né? P é verdadeira, né? E ali que P é falsa. Então nenhuma dessas aí se encaixa.